Bom, continuando de onde paramos, vamos começar agora com a nossa aula prática de HTML5. Prática no sentido de vamos estudar efetivamente. Então tá, HTML5, a visão geral no HTML5, né? De acordo com a W3C, a web é baseada em 3 pilares. Pessoal, infelizmente essa parte do curso é simplesmente teórica, tá? Então eu não vou me estender lendo esse texto, tá? Eu vou abrir um tópico no fórum para que vocês possam estar postando dúvidas. Eu faço uma aula para vocês, como essa aula aqui, explicando a fundo o que é. Mesmo que haja apenas uma pergunta sobre o tema e haja uma explicação demorada, eu venho aqui e explico para vocês. Então aqui vem desde os pilares que envolvem, né, a construção dessa nova linguagem de programação, né, HTTP, HTML, tá? O que é hipertexto, já vem do HTML4, ok? Eu estive lendo o material e ele é bem autoexplicativo, então não há necessidade de a gente ficar lendo em sala de aula, principalmente porque eu vou estar lendo aqui e vocês estão lendo aí, ok? As mudanças que houver na linguagem, tá? Eu estou procurando alguns sites em português para vocês não ficarem se debatendo muito com o idioma, se bem que eu aconselho a que façam um curso de inglês que está disponível no nosso próprio portal, gratuitamente, né? Então, porque a maioria das documentações boas estão em inglês, salvo algumas exceções, como é o caso aqui, que fizeram uma ótima tradução. Grupo de trabalho, certo? Quem trabalha com HTML5, o que envolve, ok? As mudanças que houver na linguagem, o que é HTML5, ok? É óbvio que é uma versão nova do HTML4 que busca englobar, né, as versões anteriores do HTML4, né, e as variações, como no caso do XHTML. APIs, foram incorporadas muitas APIs novas, como vocês viram no exemplo de venda do curso. Vamos entrar nelas, inclusive. No curso de HTML5 eu vou usar o CSS3, tá? Mas terá curso de HTML4 com CSS2 também, tá? O CSS2 funciona com HTML5, ok? Assim como o CSS3 funciona com HTML4. Uma coisa não tem nada a ver com outra, tá? Assim como somente as APIs de HTML5 funcionam apenas com HTML5. Mas temos o jQuery, ou seja, o JavaScript avançado ou não, né, que podemos usar tanto com um como com o outro, tá? APIs são um conjunto de comandos de JavaScript encapsulados para facilitar o uso, né, incorporação em linguagem de programação HTML5. Até então, HTML, até a versão 5, é apenas uma linguagem, uma pseudolinguagem, tá? Uma linguagem de saída. Com HTML5, ela é incorporada com JavaScript e XML. Ela passa a ser uma linguagem completa, digamos, por modo de dizer, além de ser mais semântica, né? Semântica é o que? Dar significado a seus comandos. Section é uma seção, nave ou navigator é o menu de navegação, uma seção de navegação, ok? Article, uma seção de artigos, né? Uma div de artigos que recebe o nome de article, ou a tag é article. Veremos no futuro. Então, ok? Aguardem e vamos prosseguir. Bom, chegamos ao final do material, da parte 1. Não há muito o que discutir isso, tá ok? Vamos para o próximo. Análise do suporte atual pelos navegadores e a estratégia de uso. É muito importante, como disse no começo da aula, na aula introdutória, nem todos os navegadores suportam HTML5. E mais ainda, os navegadores que suportam HTML5, tipo o Firefox, o Chrome, que é oficial, e o IE, que entrou agora, e o Opera e o Safari, eles, fora o Safari, que lê a princípio todos os comandos de HTML5, porque ele é da Apple e foi a Apple que começou essa revolução, né, devido à sua briga com o Flash, com a Adobe, isso, com a Adobe, devido aos plugins de vídeo, né? Então, ela
esse vulco todo e iniciou o HTML5, o desenvolvimento do HTML5 que estava parado, né? Nisso a W3C assumiu e obrigou, né, e criou um padrão para se trabalhar. Então, fora a Apple, que o navegador Safari, que usa em sua totalidade o HTML5, os outros navegadores usam uma coisa ou outra, né? Um exemplo, agora o IE9 lançou o vídeo em background. Não sei se todos os navegadores suportam. O IE9 foi lançado agora, então de repente ele dita nova regra. Essa corrida vai continuar ainda, mesmo porque o pessoal dos navegadores buscam competir entre si, né? Ao invés de ter um padrão, às vezes primar por agilidade, flexibilidade, não, eu fico criando recursos que o outro não tem para vender mais, mesmo que seja de graça, eles ganham com isso, tá? Mas voltando ao nosso trabalho, então compatibilidade de navegadores. Então aqui fala sobre motores e renderização. Então o que cada navegador suporta, tá? Então, devido a essa briga entre a concorrência, no caso, né? Então eles trabalham em cima de motores de renderização, ou seja, motores que vão interpretar o código que você fizer, certo? Então, quando você fizer um HTML, ou você faz um padrão que roda na maioria dos navegadores, ou você visa um cliente específico. Por exemplo, se você fizer um código, né, que seja melhor interpretado pelo WebKit, ele vai rodar bem em Safari, Chrome, né, Safari e Chrome. Já o Gecko, que é o livre, vai rodar em Firefox, Mozilla no caso que era Firefox, e Camino, que é pouco difundido no Brasil, tá? A Thread, Internet Explorer, tá? E a Presto do Opera, certo? Mas, pessoal, temos o padrão que roda em todos. A variação está entre eles. Um exemplo que posso citar novamente é esse background de imagem, de vídeo na página HTML. Isso é uma inovação que veio com o IE9. Não sei se roda em todos, mas, ou seja, se você fizer algo utilizando esse fundo, esse background, com certeza roda no motor Trident, tá? Que seja Internet Explorer. Agora, eu não sei qual a compatibilidade com eles. Temos que ver uma tabela de compatibilidade depois, que é o caso aqui, ó. Ok, por enquanto é isso e até a próxima aula.